E se você pudesse reprogramar seu próprio cérebro? Parece ficção científica, não é mesmo? Imagine um mundo onde a ansiedade se dissolve, o foco se aguça e a felicidade se torna um estado mais acessível. Pois bem, prepare-se para ter sua percepção de realidade expandida. Enquanto imagens de intrincadas redes neurais e ondas cerebrais pulsantes se misturam com a serenidade de pessoas meditando em diferentes cenários, uma verdade surpreendente emerge. A meditação não é meramente uma prática espiritual antiga ou um refúgio para hippies. Longe disso. Ela é uma ciência comprovada, uma ferramenta poderosa capaz de moldar a arquitetura do seu cérebro, com efeitos profundos e duradouros na sua saúde mental e física. Nos últimos anos, a ciência tem desvendado os véus do cérebro, revelando que a meditação é, em essência, um hack biológico. Uma forma de intervir conscientemente nos processos neurais que governam nossas emoções, pensamentos e até mesmo a percepção da dor. Este não é um truque de mágica, mas o resultado de décadas de pesquisa rigorosa, utilizando as mais avançadas tecnologias de neuroimagem. Estamos falando de uma jornada que nos leva das cavernas ancestrais aos laboratórios mais modernos, desvendando como uma prática milenar pode ser a chave para uma vida mais calma, focada e, em última instância, mais feliz no turbilhão do século XXI. A meditação, em suas diversas formas, tem raízes profundas que se estendem por milênios, tecendo-se no tecido de inúmeras culturas e religiões. Desde as densas florestas da Índia antiga, onde se desenvolveu o yoga e a meditação vipassana, até os mosteiros remotos do Tibete, berço do budismo e suas práticas contemplativas, a busca pela paz interior e pela compreensão da mente humana tem sido uma constante. Civilizações milenares, de gregos a egípcios, de chineses a nativos americanos, todas, de alguma forma, exploraram estados alterados de consciência e técnicas de foco mental. Mas, por muito tempo, a ciência ocidental moderna observou essas práticas com um ceticismo considerável, classificando-as muitas vezes como misticismo ou meras crenças. No entanto, à medida que o século XX avançava e as ferramentas de investigação do cérebro se tornavam mais sofisticadas, essa perspectiva começou a mudar. Foi nas últimas décadas que os primeiros estudos científicos sérios sobre meditação começaram a surgir, inicialmente em pequenas escalas, mas com resultados intrigantes. Pesquisadores curiosos ousaram cruzar a ponte entre a espiritualidade e a neurologia, utilizando eletroencefalogramas e posteriormente ressonâncias magnéticas funcionais para mapear o que realmente acontecia no cérebro de um meditador. E o que eles descobriram foi nada menos que revolucionário. Esses estudos pioneiros não apenas confirmaram que algo significativo estava ocorrendo dentro da mente, mas também lançaram luz sobre um conceito fundamental: a neuroplasticidade. Antes, acreditava-se que o cérebro adulto era uma estrutura fixa, imutável. Hoje, sabemos que nosso cérebro é incrivelmente maleável, capaz de se reorganizar e formar novas conexões neurais ao longo da vida, em resposta a novas experiências, aprendizados e, sim, a meditação. É como se o cérebro fosse um músculo que pode ser treinado e fortalecido, e a meditação é um dos exercícios mais eficazes que existem. Essa capacidade de mudança e adaptação cerebral é o alicerce sobre o qual todos os benefícios da meditação se constroem. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Essa plasticidade cerebral, essa incrível capacidade de nosso sistema nervoso de se reconfigurar, é a chave para entender como a meditação transcende a mera relaxamento e se torna uma poderosa ferramenta de transformação. As raízes antigas da meditação, cultivadas em tradições milenares, encontram seu eco e validação nas descobertas mais recentes da neurociência. O que antes era transmitido oralmente como sabedoria ancestral, agora é observado e mensurado em laboratórios de ponta. A transição do misticismo para a ciência não foi abrupta, mas gradual, impulsionada pela curiosidade insaciável de cientistas que ousaram questionar os limites do conhecimento. Nos anos 70 e 80, enquanto a contracultura ocidental abraçava as filosofias orientais, a academia ainda mantinha uma postura cautelosa. Os primeiros praticantes de meditação que se voluntariavam para estudos eram frequentemente vistos com uma mistura de ceticismo e fascínio. No entanto, o que os pesquisadores começaram a observar nos eletroencefalogramas desses indivíduos era inegável. Padrões de ondas cerebrais incomuns, associados a estados de profundo relaxamento e clareza mental, que não eram facilmente replicáveis por outras técnicas. Essas observações iniciais foram como sementes plantadas em solo fértil, que viriam a florescer nas décadas seguintes com o advento de tecnologias de imagem cerebral mais avançadas. A ressonância magnética funcional e a tomografia por emissão de pósitrons revolucionaram nossa capacidade de observar o cérebro em ação, em tempo real. Com essas ferramentas, os cientistas puderam finalmente ir além das ondas cerebrais e mapear as mudanças estruturais e funcionais que ocorriam nas mentes dos meditadores experientes.
E os resultados foram surpreendentes. Não se tratava apenas de uma sensação subjetiva de bem-estar. Havia evidências físicas e mensuráveis de que o cérebro estava, de fato, sendo modificado. Um dos achados mais consistentes foi o aumento da massa cinzenta em regiões-chave do cérebro. A massa cinzenta, rica em corpos celulares de neurônios, é fundamental para o processamento de informações. Estudos mostraram que meditadores experientes tendem a ter maior densidade de massa cinzenta no córtex pré-frontal, a área associada ao planejamento, tomada de decisões, foco e regulação emocional. É como se a prática constante da meditação fortalecesse os músculos do cérebro responsáveis por essas funções executivas. Isso significa que, ao meditar, não estamos apenas acalmando a mente momentaneamente, mas sim construindo uma base neurológica mais robusta para a atenção e o controle emocional no longo prazo. Paralelamente, a meditação demonstrou ter um impacto significativo na amígdala, uma estrutura cerebral em forma de amêndoa, muitas vezes referida como o centro do medo do cérebro. A amígdala é responsável por processar emoções como medo e raiva, e sua hiperatividade está ligada a transtornos de ansiedade e estresse. Pesquisas utilizando fMRI revelaram que a meditação regular pode reduzir a atividade e até mesmo diminuir o volume da amígdala. Isso sugere que a meditação nos ajuda a modular nossas reações emocionais, diminuindo a intensidade das respostas de luta ou fuga diante de situações estressantes. Não é que deixamos de sentir medo, mas sim que aprendemos a processá-lo de uma forma mais equilibrada e menos reativa. Outra área de interesse intenso é o hipocampo, uma região crucial para a memória e o aprendizado. Estudos indicam que a meditação pode aumentar o volume de massa cinzenta no hipocampo, o que tem implicações importantes para a resiliência ao estresse e a capacidade cognitiva. Um hipocampo saudável é vital para consolidar novas memórias e para a regulação do humor. A relação entre um hipocampo atrofiado e condições como depressão e TEPT é bem documentada. A meditação, ao fortalecer essa região, oferece uma via promissora para mitigar os efeitos negativos do estresse crônico no cérebro. Essas descobertas não são meras curiosidades acadêmicas. Elas representam uma mudança de paradigma na nossa compreensão da mente e do corpo. O que antes era considerado um mistério espiritual, agora se revela como um processo neurobiológico acessível e treinável. A meditação, portanto, não é um elixir mágico, mas uma prática disciplinada que, através da neuroplasticidade, remodela a própria estrutura do nosso cérebro, nos capacitando a viver com mais clareza, calma e compaixão. A ciência moderna não apenas valida as raízes antigas da meditação, mas também nos oferece um mapa detalhado de como e por que ela funciona. Essa plasticidade cerebral, essa incrível capacidade de nosso sistema nervoso de se reconfigurar, é a chave para entender como a meditação transcende o mero relaxamento e se torna uma poderosa ferramenta de transformação. As raízes antigas da meditação, cultivadas em tradições milenares, encontram seu eco e validação nas descobertas mais recentes da neurociência. O que antes era transmitido oralmente como sabedoria ancestral, agora é observado e mensurado em laboratórios de ponta. A transição do misticismo para a ciência não foi abrupta, mas gradual, impulsionada pela curiosidade insaciável de cientistas que ousaram questionar os limites do conhecimento. Nos anos 70 e 80, enquanto a contracultura ocidental abraçava as filosofias orientais, a academia ainda mantinha uma postura cautelosa. Os primeiros praticantes de meditação que se voluntariavam para estudos eram frequentemente vistos com uma mistura de ceticismo e fascínio. No entanto, o que os pesquisadores começaram a observar nos eletroencefalogramas desses indivíduos era inegável. Padrões de ondas cerebrais incomuns, associados a estados de profundo relaxamento e clareza mental, que não eram facilmente replicáveis por outras técnicas. Essas observações iniciais foram como sementes plantadas em solo fértil, que viriam a florescer nas décadas seguintes com o advento de tecnologias de imagem cerebral mais avançadas. A ressonância magnética funcional e a tomografia por emissão de pósitrons revolucionaram nossa capacidade de observar o cérebro em ação, em tempo real. Com essas ferramentas, os cientistas puderam finalmente ir além das ondas cerebrais e mapear as mudanças estruturais e funcionais que ocorriam nas mentes dos meditadores experientes. E os resultados foram surpreendentes. Não se tratava apenas de uma sensação subjetiva de bem-estar. Havia evidências físicas e mensuráveis de que o cérebro estava, de fato, sendo modificado. Um dos achados mais consistentes foi o aumento da massa cinzenta em regiões-chave do cérebro. A massa cinzenta, rica em corpos celulares de neurônios, é fundamental para o processamento de informações. Estudos mostraram que meditadores experientes tendem a ter maior densidade de massa cinzenta no córtex pré-frontal, a área associada ao planejamento, tomada de decisões, foco e regulação emocional.
É como se a prática constante da meditação fortalecesse os músculos do cérebro responsáveis por essas funções executivas. Isso significa que, ao meditar, não estamos apenas acalmando a mente momentaneamente, mas sim construindo uma base neurológica mais robusta para a atenção e o controle emocional no longo prazo. Paralelamente, a meditação demonstrou ter um impacto significativo na amígdala, uma estrutura cerebral em forma de amêndoa, muitas vezes referida como o centro do medo do cérebro. A amígdala é responsável por processar emoções como medo e raiva, e sua hiperatividade está ligada a transtornos de ansiedade e estresse. Pesquisas utilizando o fMRI revelaram que a meditação regular pode reduzir a atividade e até mesmo diminuir o volume da amígdala. Isso sugere que a meditação nos ajuda a modular nossas reações emocionais, diminuindo a intensidade das respostas de luta ou fuga diante de situações estressantes. Não é que deixamos de sentir medo, mas sim que aprendemos a processá-lo de uma forma mais equilibrada e menos reativa. Outra área de interesse intenso é o hipocampo, uma região crucial para a memória e o aprendizado. Estudos indicam que a meditação pode aumentar o volume de massa cinzenta no hipocampo, o que tem implicações importantes para a resiliência ao estresse e a capacidade cognitiva. Um hipocampo saudável é vital para consolidar novas memórias e para a regulação do humor. A relação entre um hipocampo atrofiado e condições como depressão e TEPT é bem documentada. A meditação, ao fortalecer essa região, oferece uma via promissora para mitigar os efeitos negativos do estresse crônico no cérebro. Essas descobertas não são meras curiosidades acadêmicas. Elas representam uma mudança de paradigma na nossa compreensão da mente e do corpo. O que antes era considerado um mistério espiritual, agora se revela como um processo neurobiológico acessível e treinável. A meditação, portanto, não é um elixir mágico, mas uma prática disciplinada que, através da neuroplasticidade, remodela a própria estrutura do nosso cérebro, nos capacitando a viver com mais clareza, calma e compaixão. A ciência moderna não apenas valida as raízes antigas da meditação, mas também nos oferece um mapa detalhado de como e por que ela funciona. Imagine o impacto dessas transformações em nossa vida diária. Um córtex pré-frontal mais robusto significa melhor capacidade de concentração no trabalho ou nos estudos, menos procrastinação e decisões mais ponderadas. Uma amígdala menos reativa se traduz em menos explosões de raiva, menos ansiedade em situações sociais e uma maior capacidade de manter a calma sob pressão. E um hipocampo fortalecido pode significar uma memória mais afiada e uma maior resiliência emocional diante dos desafios da vida. A meditação, nesse contexto, não é uma fuga da realidade, mas uma ferramenta para nos equipar melhor para enfrentá-la. Os estudos com o fMRI nos permitiram visualizar essas mudanças em tempo real, fornecendo provas irrefutáveis de que a meditação é muito mais do que um estado mental passageiro. As imagens mostram a atividade cerebral se deslocando de áreas associadas à divagação mental e à autocrítica para regiões ligadas à atenção plena e à consciência do momento presente. É como se o cérebro estivesse sendo gentilmente redirecionado, treinando-se para focar no que realmente importa, em vez de se perder em preocupações passadas ou futuras. Essa capacidade de direcionar a atenção é, talvez, um dos maiores superpoderes que a meditação pode nos conferir. Com essas transformações neurológicas em mente, os benefícios da meditação se estendem profundamente ao nosso bem-estar geral. O alívio do estresse e da ansiedade, por exemplo, é um dos resultados mais documentados e procurados por quem inicia a prática. Numerosas pesquisas demonstram que a meditação mindfulness, em particular, pode diminuir significativamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, no corpo. Um estudo publicado no Journal of the American Medical Association revelou que programas de meditação baseados em mindfulness resultaram em reduções notáveis na ansiedade e na depressão em pacientes, comparáveis aos efeitos de alguns medicamentos. Não se trata de uma substituição para tratamentos médicos, mas sim um poderoso complemento que atua na raiz do problema, reequilibrando a resposta do corpo ao estresse. A meditação nos ensina a observar pensamentos e emoções sem nos identificarmos com eles, criando um espaço entre nós e nossas reações automáticas. Essa distância permite que a mente racional, localizada no córtex pré-frontal, assuma o controle em vez de a amígdala reagir impulsivamente. É como aprender a surfar as ondas das emoções em vez de ser arrastado por elas. O impacto na qualidade de vida é imenso. Pessoas que praticam meditação relatam maior sensação de calma, menos preocupações e uma capacidade aprimorada de lidar com os desafios diários sem se sentirem sobrecarregadas. Além do estresse e da ansiedade, a meditação também se mostra uma aliada surpreendente no manejo da dor crônica. Para milhões de pessoas que sofrem de condições como fibromialgia, artrite ou dores lombares persistentes, a dor não é apenas uma sensação física.
Ela é amplificada por componentes emocionais e psicológicos. A prática meditativa não necessariamente elimina a dor, mas altera profundamente a forma como a percebemos e reagimos a ela. Estudos na Universidade de Massachusetts, um dos berços da pesquisa moderna sobre mindfulness, demonstraram que pacientes que participaram de programas de redução de estresse, baseados em mindfulness, experimentaram uma diminuição significativa na intensidade da dor e uma melhoria na capacidade de funcionar no dia a dia. Eles aprenderam a desvincular a sensação física da dor do sofrimento mental e emocional que frequentemente a acompanha, tornando-a mais gerenciável. Essa mudança na percepção da dor é um testemunho da capacidade da meditação de reconfigurar as vias neurais. Ao invés de o cérebro entrar em um ciclo vicioso de amplificação da dor, a meditação promove uma resposta mais adaptativa, reduzindo a ativação de áreas cerebrais envolvidas na avaliação negativa da dor. É um exemplo claro de como a mente pode influenciar o corpo de maneiras profundas, não por negação, mas por uma reestruturação consciente da experiência interna. Outro benefício crucial que emerge da prática meditativa é a melhoria da qualidade do sono. Em um mundo onde a insônia e o sono fragmentado são epidemias silenciosas, a meditação oferece uma solução natural e eficaz. Ao acalmar a mente e reduzir a ruminação, ela prepara o corpo para um sono mais profundo e reparador. Estudos têm mostrado que praticantes regulares de meditação adormecem mais rapidamente e experimentam um sono de maior qualidade, o que se traduz em mais energia e clareza mental durante o dia. A redução do estresse e da ansiedade, por si só, já contribui enormemente para um sono melhor. Mas a meditação também treina a mente para desacelerar e se desconectar das preocupações que frequentemente impedem o repouso. E a lista não para por aí. A meditação tem um impacto positivo até mesmo no nosso sistema imunológico. Pesquisas indicam que a prática regular pode modular a atividade de genes relacionados à inflamação e aumentar a produção de anticorpos, tornando-nos mais resistentes a doenças. Em um estudo notável, indivíduos que meditaram por apenas 8 semanas apresentaram uma resposta imune mais robusta a uma vacina contra a gripe, em comparação com um grupo controle. Isso sugere que a meditação não apenas nos ajuda a nos sentirmos melhor psicologicamente, mas também fortalece nossa defesa física contra patógenos. Depoimentos de cientistas que dedicam suas vidas ao estudo da meditação ressoam com estas descobertas. Richard Davidson, um neurocientista renomado da Universidade de Wisconsin-Madison, afirma que a meditação não é apenas um luxo, mas uma necessidade em nosso mundo moderno. Ela nos dá as ferramentas para cultivar qualidades humanas fundamentais como a bondade, o propósito e a resiliência. Praticantes de longa data, por sua vez, frequentemente descrevem a meditação como a chave para uma vida mais plena e consciente, onde a clareza mental e a paz interior se tornam acessíveis, independentemente das circunstâncias externas. Eles validam, com suas próprias experiências, o que a ciência agora pode medir e explicar. A meditação é uma jornada de autodescoberta e empoderamento que nos permite moldar ativamente nossa saúde e bem-estar. Com todos esses benefícios cientificamente comprovados, a pergunta natural que surge é: como começar? O mundo da meditação oferece uma variedade de caminhos, cada um com suas particularidades, mas todos convergindo para o mesmo objetivo de cultivar a atenção plena e a consciência. Entre os tipos mais comuns, destacam-se a meditação mindfulness, a meditação transcendental e a meditação caminhada. A meditação mindfulness, ou atenção plena, é talvez a mais popular e amplamente estudada no Ocidente. Ela envolve a prática de focar a atenção no momento presente, observando pensamentos, sentimentos e sensações corporais sem julgamento. É um convite para habitar o aqui e agora, reconhecendo a impermanência de tudo o que surge na mente. Pode ser praticada formalmente, sentando-se em silêncio e focando na respiração, ou informalmente, trazendo a atenção plena para atividades cotidianas como comer, caminhar ou lavar a louça. Sua simplicidade e adaptabilidade a tornam acessível a praticamente qualquer pessoa, independentemente de crenças ou experiências anteriores. A meditação transcendental, por outro lado, é uma técnica específica que envolve o uso de um mantra repetido silenciosamente. Ensinada por instrutores certificados, a MT busca levar o praticante a um estado de repouso alerta, onde a mente transcende a atividade pensante e experimenta um estado de consciência pura. É frequentemente praticada por 15 a 20 minutos, 2 vezes ao dia. Embora envolva um custo inicial para aprender a técnica, seus defensores apontam para uma vasta gama de benefícios, incluindo redução de estresse e melhoria da saúde cardiovascular, respaldados por diversas pesquisas. Além dessas, a meditação caminhada oferece uma alternativa dinâmica para aqueles que acham difícil ficar sentados. Ela envolve focar a atenção nas sensações do corpo enquanto se caminha. O toque dos pés no chão, o movimento das pernas, o ritmo da respiração.
Não se trata de chegar a um destino, mas de estar plenamente presente a cada passo. É uma ótima maneira de integrar a meditação à vida diária e de se conectar com o ambiente ao redor. Para quem deseja começar, as dicas são simples, mas poderosas. Primeiramente, comece pequeno. A ideia de meditar por 1 hora pode ser intimidadora, mas 5 ou 10 minutos ao dia já são suficientes para colher os primeiros frutos. Encontre um local tranquilo, sente-se confortavelmente, feche os olhos e foque na sua respiração. Quando a mente devagar, e ela vai devagar, isso é normal, gentilmente traga sua atenção de volta ao ponto de foco, seja a respiração, um som ou uma sensação corporal. A consistência é mais importante do que a duração. Meditar por 5 minutos todos os dias é mais eficaz do que 1 hora uma vez por semana. No entanto, é crucial abordar os desafios comuns que surgem ao iniciar a prática. A dificuldade em manter o foco é, sem dúvida, o obstáculo mais frequente. A mente humana é naturalmente inquieta, saltando de um pensamento para outro. Muitos iniciantes desistem, acreditando que não conseguem meditar porque suas mentes estão cheias de pensamentos. A verdade é que a meditação não é sobre parar de pensar, mas sobre observar os pensamentos sem se apegar a eles. É um treino, e como qualquer treino, exige paciência e persistência. Outro desafio são as expectativas irreais. Alguns esperam uma epifania imediata, um estado de iluminação instantânea, ou a eliminação completa de todos os problemas. A meditação é um processo gradual de autoconhecimento e transformação, cujos benefícios se acumulam ao longo do tempo. Haverá dias em que a meditação parecerá fácil e prazerosa, e outros em que será um verdadeiro desafio. A chave é aceitar a experiência como ela é, sem julgamento. Reconhecendo o poder transformador da meditação, ela tem encontrado seu lugar não apenas em mosteiros e centros espirituais, mas também em ambientes corporativos e educacionais. Empresas de tecnologia como Google e Apple oferecem programas de mindfulness para seus funcionários, buscando melhorar a produtividade, reduzir o estresse e promover um ambiente de trabalho mais harmonioso. Nas escolas, a meditação é introduzida a crianças e adolescentes para ajudá-los a gerenciar a ansiedade, melhorar a concentração e desenvolver a inteligência emocional. Esses programas demonstram uma crescente aceitação da meditação como uma ferramenta prática e secular para o desenvolvimento humano, independentemente de qualquer conotação religiosa. A ciência por trás da meditação está pavimentando o caminho para sua integração em todos os aspectos da vida moderna, oferecendo uma bússola interna em um mundo cada vez mais complexo e exigente. Essa integração da meditação em diversos setores da sociedade aponta para um futuro promissor, onde a ciência e a prática convergem para otimizar o potencial humano. As oportunidades futuras da meditação na medicina moderna, por exemplo, são vastas e empolgantes. Longe de ser apenas uma prática alternativa, a meditação está se consolidando como uma terapia complementar eficaz em muitas condições de saúde. Já vemos sua aplicação no manejo da dor crônica, na redução dos sintomas de ansiedade e depressão, e até mesmo na melhoria da qualidade de vida de pacientes com câncer. Hospitais e clínicas estão cada vez mais oferecendo programas de mindfulness e meditação como parte de seus protocolos de tratamento, reconhecendo que a mente e o corpo estão intrinsecamente conectados. Além disso, a pesquisa científica continua a desvendar novas fronteiras. Pesquisadores estão explorando ativamente a relação entre a meditação e doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Embora ainda em estágios iniciais, estudos preliminares sugerem que a meditação pode ter um papel na neuroproteção, ajudando a preservar a função cognitiva e a retardar a progressão dessas condições devastadoras. A hipótese é que a meditação, ao reduzir o estresse oxidativo, a inflamação e ao promover a neuroplasticidade, pode criar um ambiente cerebral mais resiliente contra o declínio cognitivo. Entender esses mecanismos pode abrir portas para novas intervenções não farmacológicas que complementem os tratamentos existentes. Um dos campos mais fascinantes de investigação envolve a meditação e a epigenética, o estudo de como o ambiente e o estilo de vida podem influenciar a expressão genética sem alterar o código genético em si. Há evidências crescentes de que a meditação pode modular a atividade de genes relacionados à resposta inflamatória, ao metabolismo e até mesmo ao envelhecimento celular. Isso sugere que, através da meditação, podemos não apenas mudar a forma como nos sentimos, mas também a forma como nossos genes se expressam, impactando nossa saúde em um nível fundamental. É uma prova notável do potencial humano de autocura e autotransformação, onde a mente se torna uma ferramenta poderosa para moldar nossa própria biologia. Esta jornada pela ciência da meditação nos leva a uma reflexão final sobre o incrível potencial que reside em cada um de nós. Não se trata de uma magia ou de uma crença cega, mas de uma capacidade inata que pode ser cultivada e aprimorada.
A meditação nos oferece uma rota para explorar as profundezas de nossa própria consciência, para acalmar a mente turbulenta e para encontrar um refúgio de paz em um mundo caótico. É um convite para assumir as rédeas de nossa própria experiência interna, transformando o estresse em serenidade e a distração em foco. O cérebro, essa máquina extraordinária, não é um órgão fixo, mas sim um jardim que podemos cultivar com intenção e cuidado. A meditação é uma das ferramentas mais poderosas para essa jardinagem mental. Ela nos permite podar os pensamentos negativos, nutrir a compaixão e plantar as sementes de uma vida mais consciente e plena. Ao praticarmos a meditação, não estamos apenas buscando um momento de tranquilidade. Estamos reestruturando nosso cérebro, fortalecendo nossa resiliência e desbloqueando um potencial inexplorado para o bem-estar e a felicidade. Portanto, convidamos você, espectador, a explorar essa prática ancestral e cientificamente validada. Não é preciso ser um monge ou um guru para colher seus benefícios. Comece com alguns minutos por dia, com curiosidade e uma mente aberta. Sinta as mudanças sutis, mas profundas, que podem ocorrer em sua vida. Permita-se ser o cientista de sua própria mente, experimentando e descobrindo o poder transformador da meditação. É uma jornada que pode reprogramar seu cérebro e, por extensão, sua vida, para uma existência mais equilibrada, focada e verdadeiramente gratificante. O futuro da sua mente está em suas mãos.